querido aluno, querida família, queridos telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando aí durante seus estudos. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos, os vídeos educativos aqui do nosso canal TV Araxá Educa, são meros complementos das aulas que vocês têm na sua escola com os seus professores e suas professoras. Valorizem, certo? Então vamos lá. Hoje, para o 8º ano, nós vamos falar um pouquinho de textos de divulgação científica, que são textos muito importantes e que trazem informações aí sobre vários assuntos, né? Todos com embasamento científico, de pesquisa, de investigação, né? Que são muito interessantes, inclusive. Então vamos lá. O que caracteriza, o que são esses textos de divulgação científica? Eles são textos expositivos, eles trazem informação, como já foi dito, e argumentativos, e são mais elaborados, né? Principalmente porque eles são embasados aí na ciência, nas pesquisas. Eles são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinados temas. Eles possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Ou seja, essas fontes têm que ser confiáveis, esses valores, esses números, né, esses índices, essas pesquisas têm valor indiscutível porque estão embasadas aí na ciência. Bom, então, outras características, eles são muito utilizados no mundo acadêmico, né, em dissertações, teses, artigos científicos, resenhas, entre outros. Tem que ter uma linguagem clara, objetiva e impessoal, né? Então eu vou apresentar ali fatos concretos, né? Eu estou falando de ciência, então não é a minha opinião, diferente do texto argumentativo, por exemplo, artigo de opinião. Então ele traz, né, geralmente os verbos na terceira pessoa exatamente por isso, né? Eu não vou dar a minha opinião, o que eu estou falando aqui é ciência, são experimentos. Então, e tem que ser claro, né, além de uma linguagem clara, objetiva e impessoal, até pela própria formalidade maior que exige, são de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Às vezes, dependendo do tema do assunto, eles vão trazer termos que são mais técnicos e a gente pode ter um pouco de dificuldade para entender. Verbos predominantemente no presente do indicativo, né? Geralmente são textos que trazem essas descobertas e geralmente essas descobertas são mais recentes, por isso que esses verbos aí vêm no modo indicativo. Bom, outras características, geralmente eles são escritos por pesquisadores ou especialistas no assunto, ou então eles são escritos por autores que coletam essas informações que foram resultado de pesquisas científicas. Ele tem a função primordial para o desenvolvimento da sociedade, porque ele vai trazer essas informações, esse conhecimento, né, para todos que fazem parte da sociedade. Muitas vezes eles apresentam também estudos de caso, né, vão ter alguns números aí para a gente comprovar, comparar. E são veiculados em vários veículos aí de imprensa, né, jornais, revistas, na televisão, livros, plataformas, né. Internet em geral, existem revistas que são especializadas, né, em publicar esse tipo de artigo. Bom, geralmente eles têm essa estrutura aqui, né, uma capa, um sumário, uma dedicatória, um agradecimento, tem um resumo, esse resumo é muito importante, inclusive esse resumo costuma ser feito em português e em inglês, né, já que se trata, muitos deles, de pesquisa científica, podem ser acessados aí de outros lugares do mundo, e a língua de comunicação global a gente sabe que é o inglês, então é importante, né, colocar esse resumo em inglês, porque se for buscado em outra parte do mundo, provavelmente ele vai encontrar o seu artigo, né, o seu texto. Ele tem palavras-chave, tem uma epígrafe, né, que é uma citação aí de alguém, algum outro autor, algum outro pesquisador sobre esse assunto. Tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E, é claro, ele tem referências bibliográficas, né, de onde essas informações foram retiradas. Isso é muito importante e isso traz, inclusive, credibilidade aí para o texto. Bom, então vamos lá. Depois de todas essas informações sobre os artigos de divulgação científica, vamos fazer um joguinho para a gente ver se a gente realmente entendeu essas características e essa estrutura. Vamos lá? Bom, vamos lá então. 12 perguntinhas aqui sobre os textos de divulgação científica. Vou começar pela 3. O texto de divulgação científica exprime uma visão pessoal, verdadeiro ou falso? Bom, falso, né? Ele vai trazer uma informação por base, que é embasada aí na ciência, né? Não na percepção, não na opinião das pessoas. É um texto científico. O gênero de divulgação científica tem como característica a apresentação de um texto expositivo e argumentativo.
Esse gênero é classificado como expositivo porque tem como objetivo apresentar uma informação, que pode ser por meio da descrição e da definição. Bom, ele realmente é um texto expositivo, né? Porque ele tem o objetivo aí de apresentar uma informação que pode ser por meio da descrição e da definição. Então, essa informação é verdadeira. Vamos lá, deixa eu ver, vou escolher o 12, o último aqui. Os textos de divulgação científica veiculam conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Isso, né? Dentro aí do embasamento científico, de fontes confiáveis, né? Então, verdadeiro. Então, vamos lá, número 9. Qual a parte do artigo de opinião que apresenta o posicionamento do autor? Olha só, depois do título, logo na introdução, o autor ele já vai deixar claro ali, né, qual que é o embasamento ali, né, qual que é a opinião dele. Então, a gente vai ter isso aqui na introdução. Vamos lá, 2. O artigo de divulgação científica utiliza uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituída de marcas pessoais, com verbos na terceira pessoa, geralmente, de acordo com as normas da língua, né? Certo, né? Essa é a característica do texto de divulgação científica. Vamos lá, número 5. Ao escrever um artigo de divulgação científica, você deve dar a sua opinião e argumentos para convencer o leitor. Eu acho que está um pouquinho confuso, né? Isso aqui é do artigo de opinião. O artigo de divulgação científica, não. Então, essa informação é falsa. Vamos lá, número 1. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros. O que é isso? Artigo de divulgação científica, artigo de opinião ou relato? Bom, artigo de divulgação científica, né? Inclusive a sua dissertação do mestrado, a tese do doutorado, o seu TCC, né? Ele tem essas características aqui, né? Um texto de divulgação científica. Vamos lá, 11. Nos artigos de divulgação científica, a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica. Sim, né? Isso pode acontecer, isso pode ser verdadeiro, inclusive se for um artigo muito específico, a gente pode ter até que buscar pelo significado, né, de algumas palavras para que a gente possa compreender. 4. Os artigos de divulgação científica são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Verdadeiro, certinho. Vamos lá, número 6. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo, ou seja, a um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. Verdadeiro, né? Quando a gente publica aí um artigo, a gente quer que mais pessoas acessem e tomem conhecimento ali daquelas informações. 8. O gênero de divulgação científica é um texto opinativo, não falso, né? Nada de opinião, a gente tem fatos, evidências ali que são comprovadas, né? Nada de opinião. 10. Qual a parte do artigo de divulgação científica que contém os argumentos? Então, aqui a gente vai ter no desenvolvimento, certo? Bom, finalizamos aqui o joguinho, então. Vamos para a parte prática da aula de hoje para a gente analisar um artigo de divulgação científica. Vamos lá? Ótimo, então vamos lá, né? Mãos à obra. Olha só, esse artigo ele vai falar da origem do papel, de onde veio o papel. Você tem essa informação? Você já leu algo a respeito disso? Então vamos checar? Afinal, o papel faz parte da vida da gente, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então olha só, você já deve ter ouvido dizer que o papel existe há centenas de anos. Na verdade, é mais do que isso. O papel foi criado há milênios. E sabe aonde? Na China. Os chineses guardaram em segredo a receita de como fazer papel por muito tempo. Mas em um determinado momento ela foi revelada.
Esse é só o começo de uma história para lá de curiosa. Abra bem os olhos para acompanhá-la. E olha só que legal, esse é um texto, um artigo da revista Super Interessante, e olha como que ele tem, né? Ao mesmo tempo vai trazer informações científicas, mas ele é voltado para um público mais jovem, né? Tem uma linguagem mais dinâmica, mais moderna, inclusive bem interessante. Vamos lá, continuando. Sim, foi na China que surgiu o papel. É quase certo que seu inventor tenha sido um chinês chamado Cai Lun, que por volta dos séculos I e II foi encarregado pelo imperador de desenvolver e testar várias tecnologias e equipamentos. O papel fabricado era feito a partir de uma polpa de vegetais aquecida e espalhada por uma superfície lisa em lâminas finas. Então, olha só, ele foi criado por volta dos séculos I e II, né? Tudo isso com um embasamento histórico aqui, com pesquisas. O papel fez sucesso em toda a China e mais ninguém além dos chineses sabia como produzi-lo. Olha só, né, espertos, guardaram aí o segredo da produção só para eles. E foi somente no século VIII, artesãos chineses foram aprisionados após uma batalha contra os árabes e obrigados a revelar o segredo da fabricação do papel. Então, olha só, do século I e II até o século VIII, esse segredo foi mantido aí só entre eles, entre os chineses. Samarcanda, no Uzbequistão, país no centro da Ásia, se tornou um polo de produção e dali o papel se espalhou. Foi parar na Turquia, na Síria, no norte da África. Por fim, chegou à Espanha e a Portugal. A primeira fábrica de papel da Europa foi instalada em Játiva, na Espanha, por volta do ano 1150. E tinha como matéria-prima o algodão. Antes disso, escrevia-se sobre pergaminho, material feito com pele de animais. Então, olha só, em 1150 foi instalada a primeira fábrica de papel da Europa, que foi na Espanha. Né? E a matéria-prima, né, nessa época, era o algodão. Antes, era o pergaminho, que era um material feito com pele de animais. Essas informações são importantes. Pouco depois, surgiu a fábrica da cidade de Toledo. A partir de 1276, houve uma fábrica de papel na cidade italiana de Fabriano, de onde o produto era vendido para outras cidades e países. O crescimento das cidades e do comércio aumentava a necessidade de papel e muitas outras fábricas surgiram. No século XIV, já existiam também na França, na Alemanha, na Holanda e na Inglaterra. Bom, vamos lá. Papel madeira. Na segunda metade do século XIX, foi inventado o papel feito de polpa de madeira. A criação se deu mais ou menos na mesma época, tanto pelo alemão Friedrich Gottlob Keller, não sei se pronuncia assim, quanto pelo canadense Charles Fenert. Esse papel surgiu para substituir o de tecido. Sua qualidade era inferior, mas seu preço era bem mais em conta. O novo papel fez aumentar a impressão de livros e baixar o preço deles. Possibilitou também, por causa do preço, que a partir de 1896 surgissem muitas revistas populares com histórias de mistério, faroeste, aventura, ficção e ficção científica. Então, olha só, a gente tinha o papel lá feito pelos chineses, lá no pergaminho, né, com pele de animais. Depois ele feito aí numa matéria, né, parecida com o pano e com o algodão. E depois a madeira, né, parecido com o que a gente conhece hoje. Hoje em dia, quase todo papel usado no mundo é produzido com a madeira de árvores plantadas especialmente para isso. A mais usada no Brasil é o eucalipto. É importante reciclar. Bom, além de preservar as florestas nativas, é importante reciclar o papel, pois não apenas se aproveitam melhor os recursos, como se reduz a quantidade de lixo. Há indústrias especializadas na reciclagem e o papel pode ser reutilizado de várias maneiras. E aí, gostou de acompanhar a viagem do papel através dos tempos? Bem curioso, não é mesmo? E olha só, uma pergunta aqui, uma curiosidade. Quem veio primeiro, papel ou escrita? O que você acha? Bom, se você respondeu que é escrita, você acertou. As primeiras formas de escrita surgiram há milênios em diferentes partes do mundo. O mais antigo sistema que se conhece apareceu na Mesopotâmia há cerca de 6.000 anos. Olha só, aula de português também é cultura, hein? História. A escrita era chamada de cuneiforme e a superfície mais comum para fazer os registros eram tabuinhas de argila cozida. Havia bibliotecas inteiras dessas tabuinhas. Em outras partes do mundo,
Pedra, bronze, madeira, cacos de cerâmica e folhas grandes, como a da palmeira, foram usadas como superfície para a escrita. No Egito, os primeiros registros são de aproximadamente 5.006 anos atrás, feitos sobre pedra e cerâmica. Logo depois se passou a usar o papiro, feito de uma planta aquática. Folhas de papiro, emendadas para formar um rolo, foram empregadas durante toda a antiguidade, passando pelos gregos e romanos até chegar à Idade Média. Então, por volta do século IV, o papiro foi substituído pelo pergaminho, feito da pele de animais, um material mais durável, mas muito caro. E daí para cá a gente já sabe o que aconteceu com o papel, não é mesmo? Bom, então vamos lá, vamos agora para um joguinho para a gente interpretar aí esse artigo aí sobre a origem do papel. Vamos lá? Bom, então considerando esse texto que nós acabamos de ler aí, esse texto é um artigo de divulgação científica ou uma notícia? Pode até ser confundido com uma notícia, né? Mas é um artigo de divulgação científica que fala para nós aí, né, da origem do papel. O assunto do texto, origem do papel, o povo chinês ou reciclagem? Apesar dele ter abordado, né, um pouquinho de cada coisa, o assunto principal ali, o tema, é a origem do papel. Este artigo de divulgação científica foi publicado em uma revista, em uma tira, em uma emissora de rádio. Você se lembra? Bom, em uma revista. O público a que esse artigo se destina, infanto-juvenil, adulto ou idoso? Lembra que eu falei de uma linguagem um pouco mais descolada, né? A gente fica com a impressão que é para um público infanto-juvenil, né? O papel surgiu na Índia, na China ou no Paquistão? É isso, se lembra? Bom, na China, tenho certeza que foi essa a sua resposta. O papel surgiu entre os séculos I e II, entre os séculos XI e XII ou em 1896? Se lembra dessa informação? Quem que descobriu o papel primeiro lá e guardou o segredo? Os chineses, entre os séculos I e II. O segredo da fabricação do papel foi revelado no século VIII, no século IX ou no século X? E aí, você se lembra? Bom, foi no século VIII. Vamos lá, vou fazer mais duas perguntinhas aqui por causa do tempo da nossa videoaula. A primeira fábrica de papel na Europa tinha como matéria-prima algodão, pele de animais, né, que era o pergaminho, a madeira. E aí, você se lembra lá do texto? Bom, era o algodão, né? Depois foi substituído pela madeira aí, e aí melhorou o custo-benefício, eles começaram a poder imprimir mais coisas, divulgar mais informações. Vamos lá, a última perguntinha da aula de hoje. O papel fabricado a partir de polpa de madeira foi produzido em qual ano? Você se lembra? 1896, 1430 ou 1150? Você se lembra? 1896. Isso aí. Muito bom. Então, vamos finalizar a aula de hoje. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos de um gênero muito interessante, que são os textos de divulgação científica, e analisamos mais especificamente um artigo de revista que falava sobre a origem do papel. Espero que você tenha gostado dessa aula e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.